Muito bem, vamos lá? Os absurdos que tiveram no filme Sonic 3. Então, eu acabei esbarrando aqui nesse vídeo e eu lembrei também que nas nossas lives, que a gente tem aqui de vez em quando, o pessoal ficava me perguntando bastante, qual é o meu filme do Sonic favorito e tal, blá blá blá. E aí eu falei que Sonic 3, entre todos os três, é o meu favorito, por conta justamente que, pô, aparece o Shadow, aparece os personagens que eu mais gosto justamente nos créditos finais do filme, né? Então, não falo mais coisas talvez para não dar spoiler, mas também não sei se o clipe aqui vai dar spoiler. Então, bom, quem não viu, spoiler, hein? Spoiler. Enfim, vamos lá. Eu quero dar uma olhadinha aqui quais foram os absurdos do filme e tudo mais. Vamos ver aqui. Se esse filme tinha alguma chance de ser apenas uma sequência caça-níquel, esse risco acabou quando os produtores viram o entusiasmo do Enzo. O Shadow, cara! O Shadow, velho! O Shadow! Eu não sabia que o pessoal se animou tanto assim quando... Tava sabendo, não. Pô, que bacana. O garoto lá foi a todos os pulmões por conta do Shadow. Caracoles. Tá Eles bom. não ousariam decepcionar essa criança e despertar sua fúria. Agora vai deixando o like e inscreva-se no canal. Que coisa horrorosa, maluco. Sério, isso vai me amedrontar nos meus pesadelos, maluco. Sério, coisa... Esses quatro aí no fundo, socorro. O YouTube tá cada vez mais limitando o alcance do conteúdo para apenas aqueles que interagem com os vídeos. Então deixa nos comentários o seu "Oi, que tal? Tudo bem?" e vem ver tudo de errado com Sonic 3. Bora pro vídeo. Ai, ai, ai. Primeira O fila. filme começa com Shadow acordando e sentando a porrada em trocentos guardas. Até esqueci também de falar, gente. Se inscreve no canal, dá o like aí, comenta também o que você achar. Vamos ver aí. Se é isso mesmo que acontece no YouTube, vamos ajudar aí o criador de conteúdo, por favor. Vamos lá. Quero ver o Shadow dando porrada agora nos caras da Gun. Precisamos de reforços. Esses eram os reforços. Não, esses eram os tabacudos que já estavam na base. Os reforços são os caras que vão chegar daqui a pouco pra perseguirem o Shadow. Tu precisa conhecer melhor a tua equipe, rapaz. Enquanto isso, o Sonic tá acampando com sua família. Achei que a gente ia nadar. É uma será corrida? só aquilo Tá ali bom, que eles Tom tinham de Mac. equipe? Podem contar. Beleza. Vão começar essa corrida sem determinar o trajeto e a linha de chegada. Mas vai acabar quando então essa bagaça? Quando estiverem na frente do Sonic. Sonic para e descobre que os abobados o derrotaram. Hologramas? Mas enquanto o Sonic conversava com eles, esses hologramas não estavam emitindo essas luzes para criar os aliens. Então Isso. Pô, mas isso aí faz parte do estilo, pô, faz parte do charme da parada. Pô, se a gente soubesse ali que tinha já um faixinho de luz ali, não teria a mesma graça. E vai dizer também que não foi engraçado ver esses dois batendo o pezinho, como se estivessem esperando os vários segundos do jogo do Sonic. explica essa, Mr. M. Sonic retorna pro acampamento e descobre que fizeram uma Feliz festa de aniversário! Quando você chegou nesse planeta, foi o dia em que nossas vidas mudaram para sempre. Não, a vida de vocês mudou pra sempre quando o Sonic foi jogar beisebol e acabou causando um blackout em toda a região. Tá precisando reassistir o primeiro filme. Não brinca. Aquilo é... Sonic, é a sua... É, a minha caverna. Eu não acredito que você viveu vários anos aqui. E eu Ele não morava na acredito caverna que do Pernalonga, tenha voltado aí maluco. desde que te Olha mudou isso. pra casa do Tom, sendo que as tuas coisas continuam nessa toca. Quanto tempo tu leva de lá até aí? 30 segundos? Anoitece Ou e eles menos. são surpreendidos pela diretora Não, Jéssica podia Jones ter Rocco. levado. É verdade, ele realmente não levou as coisas dele da caverna lá pra casa, por quê? Hein? Pô, agora que eu tenho casa, comida e roupa lavada, não preciso da minha tranqueira? Pô, nem os nunchaku? Que pede ajuda para lidar com Shadow. Então nossos heróis partem de lá para Tóquio usando o anel de teletransporte. E ao chegar no Japão, continua a noite. Tá louco? Eram 19 horas em Montana, Estados Unidos. Será que esse pessoal nunca ouviu falar de fuso horário? Eles apanham pro... Caracoles, isso. Não. Isso eu tenho que concordar.
Isso eu tenho que concordar. Mesmo que eles tenham ido através de anel, deveria ser de manhã em Tóquio. Porque eles saíram de noite dos Estados Unidos. Caracoles, é verdade! Tinha que ter. Caraca, existe uma coisinha chamada fuso horário, maluco. O Shadow que parte em uma moto. E se você quer saber onde ele aprendeu a pilotar, se passou a vida toda servindo de experimento em um laboratório, Problema seu. O filme não lhe deve explicação. sem contar que porque um ouriço que se move em super velocidade sem se cansar e que tem botas a jato precisaria de uma moto que só é rápida porque Porque ele é a seus lei poderes do- a ela. É só é a por estilo, lei do Sonic é derrotado maneiro. e eles se reúnem em um restaurante temático. Você é o detetive Pikachu? Se fosse uma véia de 90 anos, eu entenderia. O detetive Pikachu. Olha, vamos falando a verdade aqui, tá certo? Foi pela piada, ela foi engraçada. Eu vi e eu ri dessa piada no filme. Mas venhamos e convenhamos que no Japão eles conhecem muito mais o Pikachu do que Sonic. Isso é simplesmente uma verdade. Sonic não é tão famoso no Japão quanto é aqui na América. É uma tristeza, mas é verdade. Então, chamar o Tails de Detetive Pikachu. Até tá bom, tá bom. Talvez já tenha valendo esse tipo de piada, mas eles não confundiriam. Eles não confundiriam essa raposinha de duas caudas com aquele rato elétrico de cauda em formato de raio. Mas como é que essa criança tem a capacidade de confundir o Tails com o Pikachu? Tão novinha e já tem Aí, ó. 40 graus de miopia? Então o General Ah, Carinha pode aparece ser, pô. e revela que o Shadow chegou Aí eu na esqueci Terra os óculos em meteoro casa. e se tornou um experimento do exército, até que um acidente fez com que eles vissem o ET como uma arma muito perigosa para ser controlada. Perigoso demais para ficar livre, valioso demais para ser destruído. Então tive que deixá-lo em animação suspensa. E eu imagino que tu só tenha conseguido capturar esse ET, que é tão rápido que parece se teletransportar, e que já vimos dizimar com tuas tropas, pois naquela época um dos teus soldados era o editor. De repente, Foi nossos o- heróis são surpreendidos Ah, tadinho. Cara, o bicho tava em choque ainda por conta da Maria. Então a gente perdoa, pô. Até no jogo também, se fosse levar nessa. Se fosse levar a ferro e fogo nessa história, no jogo, então. Verdade, não teria nem Sonic Adventure 2. Porque ele não teria sido capturado no jogo. por drones que chegam atirando e logo cercam. Mas não se preocupem com esses animais, pois bem na hora a rocha aparece. É timing perfeito que se chama. Então ele fica meia hora girando para atirar em todos os drones, que não contra-atacam. E eu sei que a intenção do vilão que enviou essas máquinas não é matar o Rocha, pois precisa dele para que seu plano de atrair Robotnik funcione. Mas por que diachos o primeiro drone jogou uma bomba na cara do abobado? Não compartilharam o plano com ele? Rocha parte e nossos heróis pegam uma chave com o General Compartilharam o Caim e plano. vão atrás do capanga de Robotnik. Já o Esquadrão Gun chega ao restaurante. O Jéssica Rocha. Matheus Não, o Rocha é o. O Rocha é o melhor humano depois do Robotnik. Desculpa. O Rocha é o melhor humano. Os vilões, os dois vilões desse filme, eles roubam a cena todos os 3 filmes. Desculpa lá com os dois que funcionam como se fossem os pais o pai e a mãe do Sonic e tal, mas meu, carinho, Jim Carrey como Robotnik. Qual o nome do autor que faz o Rocha? Eu sou horrível pra guardar nomes. Jim Carrey não tem nem como escapulir, né? Mas, carinho, é eu achei a sinergia dos dois vilões melhor, muito melhor do que a dos dois do casal principal. E aliás, que a sinergia do casal principal não é ruim, pelo contrário, eles são excelentes casal, mas a sinergia dos dois vilões assim, é a melhor coisa do filme. Melhor coisa do filme.
os bolsos do general e encontra uma foto dos aliens. Ah, para com isso, filme. Em que momento nossos heróis receberam essa foto e por que dariam pro velho? É só pra gerar intriga, seus intriguistas. Enquanto isso, o trio Ternura não? se esgueira por Tóquio. Por que a gente tá fugindo da gangue? E porque estão com capacetes que não ajudam em nada. Eles se encontram com Rocha, que os leva até Os capacetes do tchau. Era só pra poder mostrar que tem tchau no filme. Robotnik. Além de. Então Rocha Melhor, já mostra pro mostraram, né, na cientista que parada. alguém tá usando seus drones. Mas espera aí, que imagens são essas? Elas não estão vindo do Rocha. Ele até aparece nas filmagens. Não, a imagem tá aparecendo porque eles tinham uma cópia do filme antecipada. Não tinha como. Eles fizeram a famosa pirataria. Içaram as velas, colocaram a bandeira pirata e conseguiram o filme antes de todo mundo. Foi aí que ele conseguiu ver a filmagem. Então quem é que gravou pra ele? O cinegrafista do filme? Mas o pior de tudo É, é que esse é o exatamente. primeiro ataque dos drones que nós ficamos sabendo a respeito. Então o que o Rocha e o Robotnik estavam fazendo no Japão? Tava tendo alguma conferência da conveniência? Os vilões e os mocinhos decidem trabalhar juntos pra lidar com esse inimigo em comum. E Robotnik Pô, vai ver, ele dá queria ir no tapa Anime Con, visual. né? Alfaiate, precisa largar. Mas, senhor, eu não tenho o tecido adequado. Agora tem. Essa foi boa. Mas por que o Rocha usa a camisa de stripper? Ele anda fazendo bico. Você quer realmente saber a resposta disso daí? Eu acabei de falar que a sinergia desses dois é melhor do que o casal principal. Você interprete como você quiser. Já Shadow retorna ao laboratório em que cresceu e lembra de sua única amiga, Maria. Os dois brincavam no lugar e um dia... Cara, isso é nojento, desculpa. Ficar fazendo anjinho de bolo no chão Peraí, brincadeira de mau gosto com bolo, maluco. Coitado dos bolos. A guria pegou um cartão de acesso e levou o prisioneiro pra fora sem que fossem incomodados pelos guardas, pois os milicos estavam na pausa do café, eu acho. Shadow então rindo. Essa cena é tão bacana. Pior que tem aquela animação. Tem uma animação do Shadow, que foi a comemoração antes do filme do Sonic X Shadow Generations, que tem uma cena bem parecida. Até que eu quero ver se consigo assistir esse vídeo com vocês, gente. Pra vocês poderem. Eu quero saber qual é a reação de vocês, se vocês já viram esses episódios. Se não viram, a gente vê junto. Se viram, também a gente vê junto. Encontra Gerald e Robotnik, porém são interrompidos pela turma de Sonic que aparece no esconderijo. Shadow sai pra nocautear os seres digitais, enquanto o Ivo Robotnik descobre que Gerald é seu avô. Ué, Sonic ou é Digimon, maluco? Ele não tê-lo procurado antes. Trancado numa prisão pelos últimos 50 anos. Foi meio difícil mandar cartões de Natal. Tá, mas quanto aos pais do Ivo e os pais da Maria, a não ser que eles fossem irmãos e não primos. Mas aí por que só Maria tava com o velho enquanto o Ivo cresceu num orfanato? Meu Deus, isso é tão... Ninguém questiona parente em Sonic. Na verdade, às vezes nem em anime também, mas a gente não questiona. Se parar pra pensar nos jogos mesmo, só tem um personagem que tem mãe. O restante saiu tudo bebê de proveta. Desculpa. E parando pra pensar também, olha só. Vê se vocês concordam comigo. O Shadow, ele é o único personagem que ele meio que se explica o seu nascimento e sua existência. Todos os outros meio que já existem. Então você assim, eles já estão lá. Ok, pronto. O Sonic nasceu super veloz. O Tails nasceu com 2 caudas. Ok, beleza. Ele estava sofrendo bullying. E aí Sonic achou ele, ajudou, e os dois se tornaram amigos e começou o Sonic 2. Knuckles é de uma raça de equidnas, que só aparece em Sonic Adventure 1. E no Sonic 3, que é onde você vê ele pela primeira vez, ele simplesmente existe lá. Beleza, como era um jogo
Jogo daquela época, anos 90, ninguém tá nem aí às vezes pra história. Mas hoje em dia também, Amy, a Rouge e todo mundo lá pra frente, com exceção de alguns poucos bonecos, eles não têm, assim, uma história muito bem elaborada, muito assim, com toda uma trama, né? Apenas o Shadow, só o Shadow que tem. Confuso. Então eles vão ver o trio Sonic que tá amarrado. Pegam a chave que o general Tainha deu pros ETs e partem deixando. E outra coisa também que eu acho maneiríssimo aqui nessa história, não, é maneiríssimo mesmo. Por quê? Sonic nasceu com esses poderes. Nasceu rápido, ele é o ser mais rápido do mundo e tal. O Shadow foi criado para ser a forma de vida perfeita, e a forma de vida perfeita é tão rápida quanto um bicho que já nasceu rápido. Ó. Isso é pra se pensar, né? Uma bomba pra trás. Fala sério. Não seria mais fácil o Robotnik dar um tiro neles com os drones? Podiam ter tirado deles os anéis teletransportadores, pelo menos. Já Tails entrega um anel pra Eles Sonic. sabiam desses Ele só anéis? precisa tirar Acho que o a Robotnik, bagaça na não, o frente Robotnik deles sabia. pra saírem Shadow dali talvez sem não. maiores problemas. Se liga nisso. Jogada de efeito. Mas se ele não arriscasse a vida de todos por uma brincadeira, onde estaria a graça? Não é mesmo? E o anel volta pra frente deles bem na hora que serão sugados pelo buraco negro. Deu. Falo em timing perfeito. O trio retorna pros Estados Unidos. Desculpe, mas um buraco negro era pra ter. Era pra. Desculpe. Desculpe. Olha só. Olha só. Se é pra falar de absurdos do filme, o primeiro absurdo do filme é justamente esse. Pra que você precisa de toda uma estação espacial com um laser capaz de desintegrar. Sabe falar português, não, pô? Saiba desintegrar um planeta inteiro. Pra que tu precisa disso se você tem um buraco negro? Você tem um buraco negro. Você colocou um buraco negro pra funcionar. Sério, tá difícil falar, hein? Já é pra ter acabado. O mundo acabou. Vitória dos vilões. Fim. E nos 2 dias em que tiveram fora, Tom e Matt construíram um quebra-cabeça 3D do Taj Mahal, costuraram suéteres, fizeram bonecos de ventríloco e fizeram Peraí, trocentos quanto pães. tempo eles ficaram E eu fora, achando maluco? que só o Sonic tinha hipervelocidade. Então deu de ajuda do casal pra invadir a base da GAN pra roubar. Mas vou dizer as que aquele chaves quebra-cabeça ali militares é antes que o maneirão. Robotnik o faça. E isso me lembra o dilema de A Lenda do Tesouro Perdido. Por que Tudo de- vocês não avisam de cara a GAN que o Robotnik tá indo roubar a chave e cooperam com os abobados para impedi-lo? Assim perderia a emoção. Parece que esse plano funcionaria muito melhor se o Sonic usasse a Esmeralda Mestre. Mas esse projetor é o Tails que controla ou qualquer um que saiba mexer em VFX cria o que quiser tocando no ar? Para evitar que o cofre seja Ah, todo acessado mundo, por um né? anel, Todo todas mundo. as imagens e E projetos foram se tivesse mais apagados da Super base Sonic de ali, a dados gente da aí GAN. ficaria sem graça. Serinho, uma coisa que, sinceramente, eu... Obrigado que esse filme não fez a mesma coisa que nos jogos. Quando você se torna Super Sonic, os jogos você fica com aquela musiquinha do Super Sonic o tempo todo. Aquela musiquinha depois da segunda fase é irritante. Ah, dá raiva. Dá raiva. Mas deveriam ter colocado essa música, né? Deveriam ter mostrado um pouquinho dessa música só pra, assim, fazer a chamada mesmo do jogo, né? Teve essa música? Eu acho que eles não colocaram. Entendi. Mas a sala que vocês têm que hackear não teve sua imagem apagada, então por que vocês não invadem ela com o anel? Ah, claro. Porque aí Tom e Matt não teriam o que fazer no filme e vocês não querem tirar o emprego deles. Que atenciosos. Nossos heróis vão Não tinha pra acabado os Londres e anéis, não Tom falou e que tinha Matt o usam último foi hologramas aquele? pra trocarem de ator. Agente Randall Handel. Eu tô aqui pra almoçar com a minha esposa, Rachel. Ótimo, mas por que tua esposa tá de uniforme? Se tu convida alguém pra almoçar no quartel, essa pessoa
a virar milico também. E que desculpa mais besta é essa? Isso é restaurante, por acaso? Não era mais fácil assumir a forma do General Tainha que tá acamado? Ou tem General algo no Tainha é contrato de ótimo. vocês que O diz que Recruta os Zero, atores nos maluco. outros filmes tem que ter pelo menos 1 minuto de tela nesse pra não se magoarem. Porém, infelizmente, pros abobados, a gente não os permite entrar. Deixa essa comigo. Meu nome é Rachel. Rachel arrebenta a cabeça. Esses caras lidam com ameaças globais e tu acha que uma mulher histérica vai ser o suficiente pra que um agente que Mas ela não é. Mas a ameaça global não é a Rachel. Então. Vamos dizer que acho que o pessoal prefere uma ameaça global do que a Rachel. tem uma guarda armada se sinta intimidado a obedecer? Ai, meu Deus, eu adoro ser a Rachel. Os abobados chegam a uma sala de identificação e ao ver Jessica, Tom começa a mudar de rosto, mas sua cara fica se deformando. Cara, Tá que horror, louco? meu Por que ar. diachos Para teria a com opção dele se transformar no boneco de pano? É pra que ele possa sair com a Annabelle? Porém, bem na hora que meu Deus, Jessica socorro. passa à sua frente, ele finalmente se transforma em Ronnie Von, The Valentine Sério, a transformação com uma chopada no pescoço, bem na. Bem no pombo de Adão. Sério, eu não entendo como é que ele não parou de respirar ali. Ficou isso. Sério, coisa horrível. Sério, tomou uma porrada ali de graça. feito de novo. Mas o melhor de tudo foi Jéssica e os outros soldados não terem visto as transformações bizarras. Eles que estavam no mesmo ocorriam a corredor alguns também, metros maluco. deles. Ou seja- Pelo visto na GAN não existe teste de vista. Então os heróis Não, entram não na sala tem. dos Acho que servidores ninguém aí pra nesse filme tinha hackear teste de a GAN. vista. Senta firme aí, gente. A médica já vai colocar Todo o mundo precisa de um Pronto? oftalmologista. 3, 2, 1. Tem que cronometrar ou é só pra aumentar as chances de serem pegos? Enquanto isso, 2 guardas passam por Ivo Robotnik no corredor. Essa e cena não foi o engraçada. enxergam, pois ele estava vestindo um uniforme que deixa seu corpo do pescoço pra baixo invisível. Ah, faça-me o favor. Tudo bem que pra nós a cabeça do Ivo pode confundir como uma imagem da foto. Porém, os soldados caminhavam pelo lado e o que eles viam no corredor era uma cabeça flutuante à frente do quadro. E falando no disfarce, por É qual verdade. motivo o robô Não, essa é verdade. Sério, se a cabeça tá em 3D, o pessoal tá andando de lado. Vai ver assim, ó, pô, que foto mais realista. Robotnik não fez uma máscara também. Faltou o tecido. E você perde de seu É, avô, que se faltou revela tecido, né? atrás Pelo dele. visto, Mas precisava, o quê? precisava Outro roubar mais que um não pouquinho. Precisava roubar mais um pouquinho a roupa do agente Stone, do agente Rocha. viu uma cabeça flutuante no corredor. Melhor começar a usar esses óculos que passam na tua testa. Então eles chegam ao corredor de lasers. Parece E que começa a melhor os cena do lasers filme penetram no inteira. meu traje. Mas e nesse teu cabeção? Os dois começam a atravessar o corredor dançando. Então Sonic decide entrar no prédio mesmo que Tails não tenha desativado as armadilhas. Eu não vou conseguir! Moving around at the speed of sound. Sonic é o ser mais veloz da Terra e corria com toda a sua velocidade. Mas Tails conseguiu interceptá-lo, pois contou com o teletransporte do editor. Sonic encontra os Robotnik e os O mais engraçado, peraí, o editor. Deixa eu voltar no editor, peraí um minutinho, peraí. O editor é o Gohan, mano? O editor é o Gohan, agora que eu reparei. Ou é o novo uniforme do Great Saiyaman? Sonic encontra os Robotnik e os vê serem pegos numa armadilha. Mas mesmo assim o abobado vai caminhando na direção da mesma armadilha. Meu Deus, tu veio tão rápido que teu cérebro ficou pra trás. Sonic é preso Geralmente e é Tom e Mad são levados pra ali. Geralmente então, é assim, Knuckles não? aparece quebrando com tudo, inclusive Sério, outra coisa também. Se o Knuckles podia quebrar com facilidade o escudo, a parada e tudo, por que que todo mundo não foi junto, maluco? Por que que...
Era pra quê? Era pra fazer a cena de corrida, né? Era só pra isso, só pra fazer ceninha. Inclusive com um aparelho que mostra as armadilhas sendo acionadas em vermelho. Porém, no chão, as armadilhas verdes surgem também. Vai entender. Agora, como é que o Tails foi pego se nem no prédio ele tava? Por acaso se entregou pra não ficar sozinho? Então, Ivo e Jéssica começam uma corrida pra pegar a chave. E Knuckles passa por cima da célula gravitacional vermelha que deveria puxá-lo para baixo. Mas como É verdade! É verdade, ele tá flutuando ali, deveria ter sido trazido pra baixo na hora, ali, no smartphone, maluco, é verdade! Caraca, Nele também ela lhe dá um suco. Sonic vê um bloco de tá, concreto indo na direção de Tom. E no último segundo consegue se libertar, acabando com a armadilha e com o bloco. Você demorou muito, não acha? É pro público poder escutar The Fallen Timing perfeito. Ela pegou a chave. Tá bom, E tá Tom bom. se teletransporta pra frente da mulher com uma tipóia. Olha só, ninguém se recuperou tão rápido quanto o herói e ninguém o pegou em sua ida na enfermaria pra conseguir a tipóia. Pois sabiamente ele contou com a ajuda do editor. Tom engana Jéssica pra pegar a chave. Como que ele chegou ali tão rápido? Sério? Os vilões se reúnem e vão pra invenção de Geralt. Eu devo isso a... E como eu tinha falado, eu falei na live também, eu falo com vocês de novo. Tinha que ter tido uma luta ali entre o Sonic e o Shadow antes do Shadow atacar o Tom. Ou melhor, o Tom disfarçado, né? Lá do general. Mas tinha que ter tido uma lutinha aqui dos dois. Senão, pra poder pelo menos ter um maior motivo de rivalidade, tinha que ter tido assim, o Sonic dar uma porrada nele lá, escapulir e deixar o Shadow pra trás enquanto eles vão se encontrar de novo ali lá pra frente. Uma coisa assim. Um clássico, basicamente. Eles construíram seguindo as minhas especificações. Tenho mais uma surpresa. Terem a quantidade de Como é que essas recurso. roupas estão aí se só agora tu conseguiu as chaves que dão acesso à nave? Que alfaiate é esse que trabalha jato até nos domingos? Já É Sonic o editor Vetor ser levado por Gohan. uma ambulância acompanhado de Mad, que não foi levada à presa, pois os figurantes da GAN já foram dispensados do filme. Então Sonic exige que Knuckles conte onde está a Esmeralda Mestra para que ele possa usá-la para deter os vilões. A Esmeralda Mestre está protegida por um guerreiro destemido. Tá bom, Wade. Ah, não força Que você só amizade, entende filme. se A você Esmeralda- assistiu. Você só entende se assistiu o seriado. Você só entende melhor se assistir o seriado, porque o Knuckles e esse carinha aí, eles acabam se tornando mais amigos no seriado do Knuckles. Quanto tempo vai ter aquele seriado também? mais importante do universo foi dada pro mais abobado da galáxia. Esse foi o único do elenco principal que sobrou sem nada pra fazer. Vamos reconhecer também que o fato da Esmeralda Mestre estar com esse cara, ninguém pensaria, porque ninguém em sã consciência daria um artefato de poder absoluto pra esse cara. Então, nesse caso, eu tenho que dizer, como ninguém em sã consciência daria pra esse cara, é a opção perfeita. É a opção perfeita. Simples assim. E ele tá jogando rock com a Esmeralda bem nessa hora só pra provar o nível de sua estupidez e como ele ser o guardião não faz sentido nenhum. Esta é uma notícia de Não, eu emergência discordo, viu? nacional. Uma espaçonave projetada pela agência GAN foi roubada. Mas nenhum caça foi enviado para interceptá-la, pois a Inglaterra não tem aeronáutica. Estamos esperando os pilotos americanos chegarem. Já Shadow se questiona se Maria iria aprovar a vingança deles. E Gerald faz lembrar de como é. Vamos dizer também que Londres teria sido dizimada só por conta daqueles propulsores ali levando a nave pra... A nave não, uma estação espacial gigante. Lá pra cima. Sério. Londres estaria com outra cara, basicamente. Ela morreu. Crianças, temos que ir agora. Querem levar o Shadow da gente, Maria? E a única forma que o homem mais genial do mundo pensou em escapar dos militares foi correr com a criança e fazer o ET correr na velocidade deles. Então, Não? tá bom. Então um dos guardas acaba atingindo um tanque que racha antes de explodir. Que horror. Então, E que era algum isso também? Era a deles energia tivesse do caos? supervelocidade pra agarrar a guria e afastá-la do perigo. Shadow vê Maria morta e fica pé da vida. Mas como eu já falei e pontuei, os militares imediatamente contratam um editor para prendê-lo. De volta ao presente, os vilões preparam a máquina para destruir a Terra. Mas é uma coisa que eu também acabei não falando, mas é verdade. O fato de ter uma roupa branca e outra vermelha lá, sério,
o editor e o alfaiate trabalham muito rápido. Mas Ivo não gosta do plano e Sonic aparece solando Shadow, que absorve parte dos poderes da Esmeralda, provocando uma luta lá Dragon Ball Z. Shadow toma um Que foi socão muito que o boa, lança por na sinal. lua. Ele perde os poderes da Esmeralda, ficando à mercê de Sonic, que se lembra das palavras de Tom e desiste de eliminar o inimigo e libera os poderes da Esmeralda. Fala sério. No filme anterior, o Sonic quase morreu ao ficar 30 segundos embaixo d'água. E eles- Então como é que ele e Shadow podem ficar Sim. de boa na lua? Não tem água pra se afogar por lá, disse o Enzo. Mas olha só, vamos fazer uma comparação também com os jogos. Olha só. Várias vezes ele já teve fase no espaço. E no espaço nunca teve problema com o negócio de ar. Isso nos jogos também. Mas quando a questão é debaixo da água. Sonic convence Shadow a passar para o seu lado. Os dois recuperam os poderes da Esmeralda e voam pra nave. E toca que Live Ivo e Shadow se Learn! enfrentam. Live Área Learn! cercada. Que droga de corretor. Mas por que a cerca desapareceu? Eu aposto que ele tropeçaria ao tentar passar por cima dela. Ivo transforma as mãos Cara, que é verdade, a cerca sumiu, maluco. Tiraram a cerca. em passos de louva-a-Deus, mas toma uma rabada e fica pendurado. Olha só, primeiro de tudo, olha só. Eu vou falar. Essas armas aí que o Ivo Robotnik colocou, elas remetem justamente a um dos bichos mais chatos de Sonic 2. Que é um louva-a-Deus que tá lá nas últimas fases de Sonic. Aquele louva-a-Deus é chato! Aquele louva-a-Deus é chato, você não pode atacar pela frente, tem que esperar que ele tacar aquelas garras dele pra poder... as garras pra frente, você não pode atacar justamente na cara dele, tem que esperar pular. É chato, maluco! Ou seja, ele tinha a arma mais poderosa de todas ali pra poder vencer e ele tomou-lhe uma rabada de escorpião. Mas o quê? Faz 1 minuto que o filme mostrou que esse abobado pode fazer até asas com esse traje. E vocês esperam que a gente já tenha esquecido disso? Geralt lança Não é ele não? pra morte, mas bem na hora Tails aparece pra salvá-lo. Eu já falei timing perfeito hoje. Eles se livram do velho, porém o Com laser é certeza. disparado na Terra. Sonic e Shadow interceptam o disparo, mas começam a perder as forças e bem na hora que se dão por vencidos, Ivo, Tails e Knuckles conseguem tirar o raio da direção da Terra. Mas mas é timing assim que perfeito. funciona, Em cima pô. de timing perfeito, Tails e Knuckles param. Time perfeito não, time perfeito é o que se faz em filme. Nunca se esqueça também dos filmes do 007, que toda vez que tinha um time, o time terminava em 007. Pra pegar o Sonic, Tails fica com o corpo em chamas por estar entrando na atmosfera terrestre, mas não dá um ai. Enquanto você apaga uma vela com os dedos e faz o maior fiasco. Já Ivo e Shadow resolvem se sacrificar pra afastar a nave da Terra. Ivo manda uma mensagem. vamos chegar importante também à pro seu conclusão que amigo, ele precisou agente respirar Rocha, ali, né? e Shadow se lembra de Maria. Mas o que? Querem nos fazer chorar agora, bobalhões? A nave explode. Sonic e Tails sobrevivem ao retorno deles à Terra graças ao Knuckles. E um tempo depois Tinha que eles ser graças ao olham Knuckles, para Tom né? e Mad. Porém, Sonic fica sozinho e é atacado por um robô. Mas por que esses robôs já não Metal chegaram Sonic. todos juntos atirando? O primeiro se antecipou de ansioso e bem na hora que nosso herói sempre, será tem massacrado. sempre tem um robô ansioso no filme. Sempre tem um. Peraí. Agora que mostrou só um que tinha a... Eu parei na hora, justamente, falando nisso. Só um que tinha arma de canhão de Mega Man. Os outros todos tinham só o braço normal, olha isso. Eu não reparei nisso quando vi o filme, olha só. Amy Rose aparece para salvá-lo. Esse pessoal tá com o relógio sincronizado hoje, hein? Bem, e esses são 59 pontos de tudo de errado com Sonic 3. Filme que fecharia com chave de ouro essa trilogia. Mas tem gente que não sabe sair do cassino enquanto tá ganhando. Só espero que eles não acabem pelados. Agora lembra do like e inscrever-se. Um forte abraço. Tchau. Caramba, não, serinho. Muito bom resumo, muito boa análise, muito bom tudo, serinho. Ai.
Sério, eu adoro nonsense. Eu adoro falta de noção de filme. Adoro, adoro. E pra mim, isso não importa nem um pouco. Pode falar as coisas que não fazem sentido. Pra mim, sinceramente, tudo isso faz jus a um filme de ação. Ai, 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 ai. Bom, gente, por favor, se inscreve aí no canal de novo, por favor. De novo não, né? Só uma vez. Se inscreve só uma vez no canal. Dá o like aí, por favor. Comenta aí se gostou, se não gostou. Diz aí alguma coisa que queira que eu veja para poder reagir, para a gente poder conversar, interagir também, tá? Gente, muito obrigado por estarem até aqui, tá bom? Fui!